mas a criação já começa virtuado. Vai virtuado até a luz. Nós vimos do ar, chegaremos à luz. Isso vai depender do quê? Da minha evolução. Se eu vou ir mais rápido, se eu vou mais rápido, ou eu só vou vir para cá, eu vou ter que voltar, vou ter que andar um bocado de verificações para encontrar o caminho certo. Porque acredito eu que, pela nossa ignorância, nós vamos cometer vários erros. Mas a extinção, segundo os estudiosos, espíritas, se trata também disso, quer dizer, aquela espécie que não tem mais vínculo com o planeta, Isso. Existe um termo aí que acho que a senhora está confundindo. Não é o espírito que reencarna. O espírito, através do seu perispírito, age na matéria. Então, quem vai reencarnar, é o espírito, mas entre aspas. Ou seja, um espírito para agir na matéria, ele tem que ter um intermédio. Quem é esse intermédio? O perispírito. Então, o meu espírito comanda o perispírito, que por sua vez o perispírito comanda o corpo físico. No cachorro, no cachorro, com certeza. E os outros animais? A todos. Cobra? Todos. Sem exceção. Atum, né? Agora você acha, você acha que o ser humano, eu acho assim, porque realmente os cristãos falam, né, que Jesus visitou os animais para ele poder se alimentar. Isso é verdade ou mentira? Perdão, essa final aí e falou dos animais, que a gente poderia se alimentar, que dá muito amor, entendeu essas coisas. Já tem gente que acha que não é nenhum animal foi cagado, foi cagado. Nós não podemos ingerir carne, por exemplo, porque primeiro que o nosso estômago, né, o nosso ele nem avisa. não foi feito para comer carne. Mas isso foi. Não, mas aí não vamos ver. Nós somos ignorantes. Então ainda nós necessitamos aí, por que nós comemos carne? Porque recentemente nós somos primatas. Então nós temos ainda esse instinto ainda de comer carne. Mas o ideal é não comer. Agora você não vai chegar para uma pessoa e falar assim, olha, se você deixar de comer carne, você vai evoluir. Não é assim. Não é assim. Porque a evolução não tem custos, ela é gradativa. Então, o não comer carne é o ideal. Eu vejo que todo mundo diminuiu. Não acho que assim, não vou mais. Não, você vai diminuindo gradativamente. Você vai diminuindo gradativamente até você chegar e não tem mais vontade. E isso é uma evolução. Porque você está ingerindo, você, por exemplo, aí você está pegando mais de tempo, não come outro animal, mas ele come pelo instinto. Porque são selvagens. Ele come pelo instinto, pela sobrevivência. O homem não tem necessidade de comer carne. Jesus sobreviveu só com cereais. Essas informações a respeito dos animais que você viu, que não seja esse livro de alongar quais são os Eu vou passar para a Jaqueline, porque minha esposa trabalha com ela no colégio. Eu tenho uma lista de livros que eu li a respeito sobre as aulas dos animais. Né? E aí eu passo para ela, e aí ela passa para vocês. A bibliografia dos livros. É fantástico, né? Eu acho que. Eu tenho dificuldade. Você está filmando? Quer ver um fato interessante? Quer ver um fato interessante? O nome dela, o nome da sua? Marlene. Quer ver um fato interessante? Há muito tempo, Divaldo Franco foi visitar Chico Xavier. Isso tem tempo. Divaldo Franco era novo ainda, jovem.
aí, nessa visita, né, nessa estadia com o Chico Xavier tinha um sítio, né, pequeno. Aí quando o Chico Xavier pediu de Divaldo para passear, né, aí nesse passeio, Chico Xavier parou, aí começou a conversar com a flor, mentalmente, Chico Xavier. E Edivaldo olhou aquilo e pensou, Chico deve estar maluco, mas não falou em voz alta. Chico não falou nada. Depois de mais de 20 anos, a ciência comprova que a planta tem vida. Aí depois desses 20 anos passados, Divaldo Franco retorna, né, a Uberaba, né, e, né, conversa com Chico. Aí Chico pergunta, e aí, Divaldo, a ciência já comprovou que a planta tem vida? Aí Divaldo lembrou e pediu, perdão, Chico, pelo que eu pensei. Aí Chico falou assim, eu não sou maluco. Quer dizer, perceber, a evolução de Chico Xavier, Chico Xavier sabia praticamente de tudo. Antes de acontecer as coisas, os irmãos espirituais já falavam com ele. Uma pessoa ia chegar próximo de Chico, e Chico já falava, tudo bem, Arthur, sem conhecer quem é a pessoa. Mas os irmãos espirituais falavam, quem está vendo aí é o Arthur, é fulano de tal, ele tem isso, procure conversar com ele. Então ele já sabia da vida. Então é interessante a mediunidade de Chico Xavier. Mas é um referencial. Sim. Um referencial tem um dever que é da fé, mostrando tudo da casa dele, mostra inclusive a panela, mostra a casinha, Justamente. Mas o que eu falo, o ideal é não ingerir, entenda, nós somos ainda. Quantas encarnações nós vamos precisar para evoluir aí? Não é essa encarnação que eu vou deixar de comer carne e evoluir. Não existe isso. Eu acho que é gradativo. Agora, diminuir, você pode diminuir essa encarnação e na próxima você pode diminuir. Eu não sei se você sabe, mas tem algumas pessoas, inclusive na Bíblia, que se alimentam de luz. Agora, não é dizer na Subi a polícia. E você viu? Agora que eu percebi. Vamos lá. É o quê? Você pode ir falar com o pessoal. Sem câmera, sem Boa noite a todos, é com prazer, nós estamos aqui mais uma quarta-feira reunida para estudos e com a presença de Arthur Passos com a palestra Formas Pensamento. Arthur é um convidado ilustre nosso, mas ele faz parte do Grupo Espírita Maria de Nazaré, mas espero que esteja sempre conosco no grupo de estudos e nas palestras. Então vamos ouvi-lo com o tema Formas Pensamento.
Bom, boa noite a todos. Foi falado no primeiro. Eu sou espírita vai fazer 20 anos. Brevemente falando, né? Sou engenheiro eletricista, gosto de estudar a parte da ciência do espiritismo. Venho ministrando algumas palestras no centro que eu frequento, na Ribeira, né? E em outros centros, como o centro de vocês, lá também perto no bairro Vasco da Gama. E espero que a espiritualidade possa também me ajudar a contribuir com a doutrina espírita. Então, com toda humildade, eu não sou o dono da verdade, eu sou apenas, só estou transmitindo um conhecimento daquilo que eu estudei. Então, em nenhum momento aqui eu estou fechando o tema, que eu sei que vocês vão pesquisar mais, quem sabe vai estudar bem mais do que eu. Então, o importante aqui é divulgar o conhecimento. Então, também sou um aprendiz, né? Às vezes, né, na maioria das vezes, quem está aqui é o que mais precisa, né, falando. Então, espero que a espiritualidade possa me ajudar, assim como o meu mentor espiritual, com certeza, está do meu lado. Muito obrigado. Bom, esse é um tema muito importante, né, na fase e em todos os seres humanos que nós pensamos. Né? Antigamente, comecemos aqui, né? O resumo é interessante colocar que este estudo mostra a importância dos nossos pensamentos, não só na melhoria da nossa evolução moral, mas também da psicosfera do planeta Terra, que está acontecendo com a gente nesse mundo. Tudo ao nosso redor é uma criação da nossa casa mental, tanto na parte física como na parte etérica. Com isso, devemos estar sempre em vigilância com os nossos pensamentos, para não sermos vítimas de nós mesmos. Por que vítima de nós mesmos? Né? Vamos deixar claro. Se nosso irmão comete um suicídio, ele no mundo dos espíritos, no caso, no umbral, né, Vale dos Suicidas, que hoje, não chamando mais de Vale dos Suicidas, porque está todo reformulado, né, pela permissão de Deus, ele vai dizer que foi intuído a se matar. Mas, se ele não tivesse uma psicosfera protegida por ele próprio, os irmãozinhos não entrariam com seus pensamentos e não aconteceria a intuição daquele ato do suicídio. Então, nós somos vítimas de nós mesmos. É bom deixar claro que o Divaldo Franco, que eu tanto menciono nas palestras, já teve essa ânsia de suicidar, de se matar. Né? Teve essa ânsia 2 vezes. Né? 2 vezes. Inclusive no elevador da Sé. Sua irmã que apareceu, ela cometeu suicídio e falou: não faça isso, Didi, que chamava ele de Didi, não faça isso, porque você não sabe que você vai encontrá-lo depois da sua morte. Então ele fez isso porque ele perdeu o emprego na época, todo. Então vamos começar aqui a questão do macrocosmo e o microcosmo. Né? Então aqui nós temos Deus e nós como microcosmo. Se nós observarmos, nós moramos em um planeta, ainda um planeta com provas de expiação, né, expiações, para se transformando num planeta de regeneração. Mas esse planeta que nós moramos é um berçário. Vários espíritos estão vindo para esse planeta aprender. Então eu não sou igual a minha esposa, não sou igual ao meu irmão, não sou igual a minha mãe, meu pai, meus amigos. Eu não sou igual a ninguém, no sentido do pensamento. Mas eu sou igual no sentido de ser humano, que nós somos filhos de Deus. Então, o macrocosmo é Deus Todo-Poderoso, nosso Pai misericordioso. O universo é infinito. O planeta Terra no universo é um nada. E nós brigamos por violência, por terras, por dinheiro. E essa psicosfera que nós estamos trabalhando não é uma energia boa, é maléfica. Porque eu vou odiar o meu irmão a partir do momento que eu vou pela ganância do dinheiro. E eu começo a mudar a psicosfera do planeta. Há muito tempo, o planeta Terra, no seu ato de desenvolvimento, que quem formou o planeta Terra foi a natureza, foi o Big Bang, né? Mas Jesus Cristo, juntamente com os espíritos altamente evoluídos,
da mesma hierarquia de Jesus, porque na Via Láctea só existem 5 espíritos da mesma hierarquia de Jesus. Na Via Láctea. Então significa que Jesus Cristo formou o planeta Terra em nome de Deus, que Deus é o Criador. Mas Jesus Cristo, por permissão de Deus, formou o planeta Terra. Mas naquela formação, o planeta Terra não tinha essa energia, porque nós não tinha um habitante ser humano. A partir do momento que o planeta Terra foi se condensando, permitiu-se animais visitarem o planeta, no caso os dinossauros naquela época. Mas o dinossauro não tem a inteligência nossa de matar o irmão, de cometer atos, ou seja, existe o instinto. Até aí, tudo bem, porque o instinto é o quê? Faz parte da evolução. Nós temos aí o instinto. Se uma pessoa bate na gente, tem o instinto de revidar. Nós temos o instinto. Os espíritos superiores não têm mais esse instinto. Então, já diz, espíritos superiores. Então, consequentemente, o nosso planeta Terra, a psicosfera do planeta Terra era uma psicosfera muito límpida, ou seja, não tinha tantas nuances como tem hoje na questão da degradação dessa energia. Hoje o planeta Terra passa por um momento sério, a gente vai ver mais adiante. Então o pensamento imensurável, que é Deus, e o nosso pensamento mensurável. Então a partir do momento que várias civilizações vieram, inclusive os capelinos vieram para cá, que outras civilizações vieram para a Terra, chamados de exilados, foi aí que as religiões deturparam a história, dizendo que esses foram anjos decaídos, e que foi um anjo que decaiu. Não foi um anjo, foi nossos irmãos de uma outra civilização, do planeta Capela, que veio à Terra. Não são anjos, são espíritos em evolução. E muitos espíritos que vieram do planeta Capela para cá, já retornaram à sua pátria. E outros continuam ainda no planeta Terra. Inclusive no abismo, na Terra, próximo ao magma. Hoje são chamados de dragões. Muito livro de Robson Pinheiro fala sobre isso. E esses dragões, ele cria essa psicosfera, ou seja, para o mal. Por quê? Porque eles não aceitaram sair da sua civilização mais evoluída que o planeta Terra naquela época para um planeta Terra primitivo. E essa psicosfera começou a mudar a partir do momento que essas populações, essas civilizações ocuparam a Terra. Jesus Cristo foi lá no planeta Capela convidar esses nossos irmãos a comparecerem ao planeta Terra, porque eles foram exilados, para ajudar os primatas, ou seja, os terráqueos que aqui existiam, para a evolução. Mas esses capelinos, eles tinham moral? Não, eles tinham muita tecnologia avançada, mas a moral não era avançada. E aqui estabeleceu-se o quê? Toda a tecnologia. Naquela época, por exemplo, Pitágoras foi um exilado, foi um capelino. Pitágoras foi um capelino. E muitos outros que contribuíram para o que? A ciência do planeta Terra. E principalmente a nossa vestimenta, o que nós temos hoje, a carne, foi graças aos capelinos. Porque até aí os primatas eram muito rudes na sua forma. E claro que tinham os seus perispíritos, né? Porque cada mundo tem um perispírito diferente, né? Segundo Allan Kardec. Então o poder do pensamento, o pensamento é energia, porque nós somos energia. Porque nós somos aqui esse corpo, uma energia condensada. Quem foi que defendeu essa tese? Albert Einstein, com a sua fórmula. E Albert Einstein tem um livro interessante, ou melhor, uma revista, falando da missão de Albert Einstein aqui na Terra. A missão dele foi essa, dizer que nós somos energia. Essa foi a missão de Albert Einstein. A partir do momento, ele pôde unir, praticamente mais ainda, bem mais, contribuir, digamos assim, a ciência com a religião espírita. E com a religião também, né? Nossos irmãos também estão passando por suas religiões que se faz necessário no planeta, as religiões, falando de um modo geral, nossa religião e as outras religiões. Então, esse pensamento, essa energia mental, ela cria os chamados elementos artificiais. O que são os elementos artificiais? São essas energias que ficam em torno de nossa aura, praticamente como elementos artificiais.
artificiais. E eu posso criar esses elementos artificiais para o bem, como posso criar para o mal. A partir do momento que eu começo a criar um elemento artificial, né, ter uma vida artificial, essa vida vai perdurar enquanto o meu pensamento durar. Eu posso estar contribuindo para prejudicar o meu planeta. Se nós observarmos o planeta Terra de longe, nós encarnados, vamos observar que o planeta Terra é azul, mas desencarnado o planeta Terra ele não é azul, ele é negro, com a sua psicosfera totalmente turva. E essa energia nos atinge, porque se eu penso negativo, porque pensamento é energia, se eu penso negativo, eu vou atrair alguma energia negativa. Isso é fato, isso é notório. Por quê? Porque eu também sou energia, eu sou antena. Nós somos médios, cada um tem o seu grau de evolução. O médio é uma antena, ele capta energia. Todo mundo é médio, em qualquer religião, não precisa ser espírita, não. Então nós captamos essa energia, né? E essa energia irá nos fazer, ou seja, caminhar para o mal ou caminhar para o bem. Por isso que Jesus sabiamente falou: orai e vigiai constantemente. Por que orai e vigiai constantemente? Para que essas energias praticamente não nos transformem em homens maus e que nós não cometemos o erro de sair do caminho do bem. Orai e vigiai constantemente. Jesus, quando chegou ele andando, ele encontrou um homem naquela época, né, 2012 anos atrás, obsediado. Naquela época, falar em obsessão, a palavra obsessão, não tinha na língua hebraica. E ele perguntou: quem é você? Nós somos a legião. Quer dizer, aquele homem que estava obsediado, ele estava ligado a um grupo de espíritos desencarnados. Quando Jesus falava para todos encarnados, o eco da sua voz, ele atingia tanto o abismo quanto os céus. Muito poucas pessoas sabem disso. Está no livro de Inácio Ferreira, de Carlos Bacelli, o médico Carlos Bacelli. Então o som ele transformava essa potência de energia, porque Jesus é amor, e ele pronunciava essas palavras. Jesus não ensinava, ele só ensinava quando você perguntava. Por que isso Jesus ensinava para a gente? Quando ele achava que deveria ensinar naquele momento para todos, ali ele estava vendo ali tanto encarnado quanto desencarnado. Agora é interessante notar, muito interessante, porque Chico Xavier veio com um corpo muito franzino, para não deixar que as trevas percebessem que se Chico Xavier viesse com um corpo esbelto, forte, as trevas iam perceber. Então ele teve que vir aí, as trevas, olha, não, ali tem. O que é que eu vou fazer em um carnaval? Se eu sou um médium, o que é que eu vou encontrar no carnaval? Formas, pensamentos, que você, se fosse um desencarnado, você ia perceber horrores. E não sou eu que estou falando isso, está no livro de Divaldo Franco, Nas Fronteiras da Loucura, que ele narra o carnaval do Rio de Janeiro. E outro livro, né, que narra também o carnaval de Salvador, principalmente o Festival de Verão. E no livro ele fala: se você observasse as formas de pensamento que a população emite naquele local, com certeza, né, não é à toa que quando acaba o carnaval nós vamos para nossa residência, aqueles que vêm frequentar com férias aqui retornam para os seus países, para seu estado de origem, e aqui se instalam as doenças, as bactérias. E aí o médico sabe: não, isso aí é uma coisa nova, não sabemos. Por que as bactérias? Por que a doença? Ora, essa energia se condensa. Se essa energia se condensa, tem-se aí uma nova bactéria, o ultravírus. E nós não sabemos ainda por quê. Por quê? Por causa das formas de pensamentos. Então, é uma força, o quê? O pensamento. Se eu penso que eu não vou conseguir, eu realmente não vou conseguir. Não adianta. Você pensa todo dia que você não vai conseguir, você não vai conseguir. Duração das formas vitais depende do meu livre-arbítrio. Se eu penso, todo dia que eu acordo, eu vou orar, faço o mesmo ritual, no dogma, mesmo ritual, para que eu possa ter um excelente dia, que eu possa desfrutar desse dia, ajudar o próximo, sem olhar
quem, com amor, verdadeiro amor, não é o amor sexual ou carnal, é o verdadeiro amor, com certeza nós vamos evoluir. Porque é interessante que João Franco fala uma coisa muito básica. Depende da minha pessoa, depende de cada um a evolução. Uns evoluem bem mais rápido, outros demoram pra caramba para evoluir. Aí pensa que Deus é o quê? Está castigando. Deus não castiga. Se nós que erramos o caminho. O caminho é esse, Arthur, não vou por aqui, é o seu livre-arbítrio. Você vai perceber que por aqui você vai adquirir experiências, mas que essas experiências poderá prejudicar o seu caminho. Você vai ter que retornar para ver o caminho certo. E é claro que quando nós reencarnamos, não é que tudo esteja predestinado, né? Alguns pontos da nossa encarnação já está definido na espiritualidade, mas eu posso muito bem atrapalhar esse plano com o meu ato, né? Por exemplo, o suicídio, né? Ou pensar negativamente, e aí, entre aspas, tudo vai por água abaixo. Mas existem novas reencarnações. Quantas pessoas, né, estão brincando com as encarnações, né? Estão aí o quê? Acorda de manhã, não, né, faz nada. Aí só pensa em viajar, passear. A encarnação não foi feita para isso. A encarnação foi feita para se viver feliz. Trabalhar, porque com o trabalho, né, o homem evolui, não fica parado com a mente vazia. Sempre as pessoas falam, mente vazia é casa do diabo. Mas na verdade, essa mente vazia, casa do diabo, é o quê? São os nossos irmãos inferiores, então também nós somos inferiores, mas os nossos irmãos desencarnados, que estão nos ajudando a partir por um caminho que não é o caminho